Do Jornal Público, este é o P24, eu sou o Ruben Martins. Hoje, ainda antes de lhe dizer o tema do episódio, faço-lhe uma pergunta. Sabe o que é que tem em comum a candidata Alexandra Leitão, a candidata da Frente de Esquerda, um partido socialista com mais partidos à esquerda, à Câmara de Lisboa? O que é que tem em comum com Pedro Duarte, o candidato que é rosto do PSD à Câmara da Cidade Invicta do Porto? Não sabe? Eu digo, ambos prometem transportes públicos para os residentes das suas cidades caso ganhem as eleições autárquicas deste mês de outubro. Hoje percebemos se a gratuitidade dos transportes é uma política pública que faça sentido ou se é apenas uma medida eleitoralista. Viva! No inquérito à mobilidade nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, realizado pelo Instituto Nacional de Estatística em 2017, o fator custo só aparecia em 7º lugar na área metropolitana de Lisboa e em 12º lugar na área metropolitana do Porto. Ou seja, só 14% dos residentes na área metropolitana de Lisboa e pouco mais de 8% dos residentes na área metropolitana do Porto diziam que optavam pelo automóvel por ter um custo mais reduzido do que o transporte público. Na realidade, o preço dos passes baixou desde então e tornou este custo ainda mais reduzido. Mas a tentação de algumas cidades é o de oferecer os transportes, reduzindo a percepção de valor e subsidiando a procura, em vez de melhorar a oferta. Isto porque o inquérito mostra também que o principal critério que leva as pessoas a preferirem o automóvel é a rapidez. E com velocidades comerciais bastante baixas em cidade, as pessoas não vão trocar o seu lugar num carro por um autocarro, um metro ou até mesmo um comboio. Hoje tenho comigo Diogo Ferreira Nunes. É jornalista e também especialista em transporte sustentável e mobilidade urbana na Universidade de Molde, na Noruega. É o autor de uma tese sobre a gratuitidade dos transportes na transferência modal. E é o meu convidado hoje do P24. Viva, Diogo! Olá, viva! Diogo, estamos em pré-campanha para as eleições autárquicas e há vários candidatos que já prometem oferecer transporte público gratuito nas suas cidades, nas suas regiões, em parceria com as CIMs. O que te pergunto é se, do ponto de vista da mobilidade, a gratuitidade do transporte público é uma medida que faz verdadeiramente a diferença, ou nem por isso? Por si só, não, e deve ser a medida última. Antes de tudo, tem que se atuarem nas restantes características do transporte público, como haver muito mais frequência, haver muito mais fiabilidade / previsibilidade, o tempo de viagem ser muito menor ou pelo menos igual ao do automóvel, porque a questão é que quando a pessoa está no transporte público não tem que se preocupar com o estacionamento, com o pôr combustível, com tratar da manutenção do carro, com ter o validador por causa das portagens, eventualmente, não tem que se preocupar com todos esses aspectos. Só que o transporte público grátis, quem é que consegue resistir a algo deste género, não é? Pelo menos eleitoralmente é muito tentador alguém vir a anunciar, eu se ganhar, ninguém vai ter que pagar para andar de autocarro ou em outras regiões, como nas áreas metropolitanas, eu não vou ter que pagar para andar de comboio dentro de Lisboa ou do Porto, eu não vou ter que pagar metro para os residentes. É muito tentador. Mas muitas das pessoas que hoje estão no carro estão porque fazem uma viagem ponta a ponta que em transportes públicos por vezes não conseguem fazer, ou estão porque têm uma flexibilidade de horário que acreditam que o transporte público não lhes dá, e não propriamente pelo preço do transporte público, porque sabemos que ele hoje em dia é bastante mais barato do que foi quando falamos obviamente em viagens recorrentes, ou seja, ao preço dos passos, do que foi antigamente. Sim, a TES tem um caso de estudo sobre a área metropolitana de Lisboa e lembra que em 2019, ou seja, há 6 anos, foram introduzidos os passos a 40 euros para toda a área metropolitana de Lisboa, em regiões, por exemplo, Mafra, Setúbal, Alcochete. De um dia para o outro, as pessoas passaram a pagar menos 1/3, em alguns casos, porque pagavam mais de 100 euros por mês para usar todos os meios de transporte e de repente passaram a pagar apenas 40 euros. Mas mesmo assim, e há dados oficiais que mostram isso, entre 2018 e entre 2019 e o ano passado, 2024,
houve mais de 2% de automóveis a entrar na cidade de Lisboa. Nós neste momento temos à volta de 400 mil carros a entrar todos os dias em Lisboa, ou seja, chegam a Lisboa, depois voltam para trás, voltam para casa. E a questão é que a ocupação média é de 1,4 pessoas, sendo que o automóvel normalmente tem lugar para 4 ou 5. Ou seja, há aqui um enorme desperdício de espaço que está a acontecer neste momento. Porquê? Porque o transporte público basicamente não responde às verdadeiras necessidades das pessoas. E aqui a questão é, com a fuga das pessoas do centro das cidades para as periferias, isto está a agravar-se, porque a rede de transportes públicos não está a acompanhar de maneira nenhuma estas novas rotas que as pessoas estão a fazer. Já para não falar que as pessoas não estão para fazer 2 e 3 transbordos, demorarem o dobro ou o triplo do que demorariam de automóvel, e quando as pessoas têm um mínimo poder económico, fogem imediatamente para o automóvel. Esta é a realidade. Ou seja, as rotas de transporte público estão ainda idealizadas e pensadas para pessoas que vêm trabalhar ao centro das grandes cidades, Lisboa, Porto, e que depois ao final do dia voltam, não propriamente para uma pessoa de Setúbal que vai trabalhar para o Tagus Parque em Oeiras, é isso? Sim, e faltam muitas carreiras expresso, falta muito investimento em verdadeiras infraestruturas. Aqui claramente destaque para a ferroviária, por exemplo, na região oeste é completamente incompreensível como é que não há uma ligação mais rápida, por exemplo, de Mafra, Malveira para Loures e Lisboa. Aposta-se num projeto de construção de linha violeta, quando se calhar uma vertente ferroviária pesada fazia muito melhor serviço em muito menos tempo, porque são estes investimentos que vão transformar a vida das pessoas, não é um meio de transporte demorar 20, 30, 40 minutos para percorrer 10 ou 15 km. Não, isso não pode ser. Já para não falar que dentro das cidades tem que haver muito mais prioridade para o transporte público, a começar pelas faixas para os autocarros, as faixas base. É preciso apostar muito mais em transporte como o elétrico, tem maior densidade, maior capacidade de tração e maior lotação para passageiros, e não estamos a falar de investimentos colossais. Há dinheiro para estas coisas serem feitas. Agora é preciso, se calhar, rever as prioridades, e não precisamos aumentar o preço dos transportes públicos. Agora também não é preciso torná-lo grátis para toda a gente. Até porque já há medidas como o Circula Mais, que, por exemplo, em Lisboa e no Porto, vendem-se passos a 10 e 20 euros por mês. A gratuitidade ajuda mais a tirar as pessoas do carro para irem para o transporte público, ou pelo contrário pode ter um efeito perverso, por exemplo, nas pessoas que estavam a andar a pé e que, já que o autocarro é gratuito, vou apanhar o autocarro? Tem efeito perverso porque os estudos académicos e a evidência europeia mostram que as pessoas que já usavam transportes públicos usam-nos mais, o que normalmente se traduz em aumentarmos o número de passageiros, neste caso aumentarmos o número de validações, para ser mais correto, e a questão é que as pessoas andam menos a pé, andam menos de bicicleta, o que tem efeitos na mobilidade ativa. E depois o que também às vezes acontece é quem usava carro, muitas vezes reforça a utilização do carro. Porquê? Porque se as pessoas veem, ok, o transporte é grátis, mas não houve qualquer aumento da oferta, vão pensar, então mas é grátis, mas eu ainda vou demorar mais tempo a chegar ao trabalho ou a outro sítio, vou continuar a apostar no carro. Infelizmente esta é a realidade. Fizeste um estudo sobre a área metropolitana de Lisboa. Quais é que são as principais conclusões que tiras? As principais conclusões é que as pessoas querem muito mais frequência, muito menor tempo de viagem, muito mais flexibilidade e cobertura de rede, sobretudo, é uma das grandes falhas. E também defendem que haja mais informação ao passageiro, por exemplo, que é uma coisa que ainda falta muito, saber quanto tempo falta para chegar o autocarro ou quanto tempo é que falta para chegar o elétrico, saber ocorrências ao longo das estradas e das ruas. É um tipo de informação que as pessoas reclamam muito, além da questão até do transporte de bicicletas ou até mesmo trotinetas, é outra das queixas das pessoas que também reclamam mais investimentos, sobretudo na ferrovia, quer nos elétricos, quer nos comboios, em novas linhas. Nós estamos a falar, estamos em Lisboa, estamos a centrar-nos numa realidade metropolitana, mas há um país que tem uma oferta de transportes públicos muito escassa, muito reduzida, que muitas das vezes nem sequer têm transportes ao fim de semana e em que os horários dos autocarros estão muito feitos para pequenos movimentos pendulares à capital do concelho.
e o regresso a casa ao Ou final para da as tarde. escolas. Ou para as escolas, exatamente. E muitos desses sítios, durante o período não escolar, nem sequer têm autocarros. É possível corrigir esse problema ou é inevitável estas regiões estarem mal servidas? Já há algumas tentativas de corrigir isso. Há perto de uma dezena de projetos de transporte a pedido. Já agora como é que funciona? Estes sistemas normalmente funcionam como são muito para servir a população mais sénior. O que é que acontece? A pessoa tem um número de telefone, tem rotas, isso por exemplo acontece muito na região do Médio Tejo, estamos a falar de Tomar, Entroncamento, por exemplo. Abrantes, Sardual, por ali fora. Sim. Exatamente. E o que é que acontece? As pessoas pegam no telefone, contratam um serviço, às vezes é feito por táxi, outras vezes é feito por mini autocarros, e depois à hora combinada está lá o transporte que é parcialmente subsidiado pela Câmara ou pela Comunidade Intermunicipal conforme as situações. Depois, há outros serviços, estou a lembrar, por exemplo, da Beira Interior, da Comunidade Intermunicipal, por exemplo, que serve a região de Viseu, que também tem um serviço de transporte a pedido que dá ligação às estações de comboios, não a Viseu, porque Viseu não tem comboios, mas a outras estações que possam servir, por exemplo, a linha da Beira Alta, quando for reaberta, e que também tem este tipo de serviço. Agora, é preciso muito mais densidade, é preciso muito mais cobertura de serviço para justificar que as pessoas passem a usar mais o transporte público em vez do transporte individual. Porque se nós continuarmos nesta senda de usarmos constantemente o transporte individual, nunca o transporte público será competitivo. E é preciso conjugar isto com outras medidas, talvez mais restritivas do uso do automóvel, mas isso era tema para todo um outro episódio do P24. Estamos então em cima das eleições autárquicas. Que conselho é que darias aos candidatos para pensarem melhor a mobilidade nos seus municípios? Pensem mais na oferta do transporte público do que propriamente em subsidiar ainda mais a procura. Porque a procura já está bastante subsidiada com o fundo ambiental, com os apoios das câmaras municipais, das comunidades intermunicipais e das áreas metropolitanas. Agora vamos atacar o lado da oferta, que é para captar mais gente para o transporte público, tirar gente dos carros para os modos coletivos e não o contrário. Obrigado, Diogo. Obrigado, Ruben. Para terminar, uma sugestão, porque a partir de amanhã arranca o P2 Verão, a série que nos leva ao longo do mês de agosto, pelo verão do público, com séries especiais. Uma delas sou eu que lhe trago, são os cromos do verão quente, com crónicas, digamos que bem humoradas, sobre o mais quente dos verões. Foi há 50 anos, o verão do PREC. Eu sou o Ruben Martins, espero por si em público.pt. Se é o caso, boas férias, aquele abraço e até ao próximo P24. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.